Preste atenção. Vamos quebrar um paradigma. Nós temos muita tendência de querer falar a respeito desse assunto somente com o tom do olhar da espiritualidade, do olhar da proteção de dogmas, da proteção de alguns princípios doutrinários que nós aprendemos como uma verdade absoluta, e tá tudo bem se você crê e se você não crê, ok? Mas digamos que você seja talvez aí, você é cristão, seja católico, seja evangélico, protestante, ortodoxo, não importa. Você é cristão, você tem a sua vida baseada nas premissas que a Bíblia é uma palavra de Deus inerrante e ela te dá princípios que vai falar com você e vai nortear sua vida e suas escolhas, ok? Beleza. Então vamos partir do pressuposto então que a Bíblia diz para você para não se relacionar sexualmente antes do casamento. Isso, para algumas pessoas, é um princípio que elas protegem absurdamente e tá tudo bem. Mas tem pessoas que talvez não conseguiram isso, ou por fraqueza, ou por talvez não terem sido castas e preservadas antes de conhecerem esse texto, ou algumas verdades, ou alguns princípios bíblicos, ou não se converteram, ou não vivenciaram aquilo. Tá tudo bem também. Existem pessoas que vão tomar isso como uma verdade absoluta e vão usar isso como uma defesa de uma teoria que vai fazer com que aquilo se torne um padrão. Aí todo mundo vende a imagem de que esse padrão é um padrão de santidade, é um padrão de pureza, é um padrão de uma pessoa correta, de princípios morais absolutos. Tudo bem se você crê assim. Mas deixa eu te dar um parâmetro diferente disso. Preste atenção. Por que que o ensinamento bíblico diz para você que você não deve se relacionar sexualmente antes do casamento? Vou te provar que é um padrão de condicionamento e comportamental. Quando você se relaciona com uma pessoa que você está se envolvendo, você tem um vínculo afetivo com ela. Você tem um vínculo emocional com ela. Você criou com ela raízes, você tem ali toda uma história com ela. E você já se envolveu com ela sexualmente antes do casamento. Você tendo esse propósito de se casar com ela. Porque tem algumas pessoas que não têm e tá tudo bem. Quando você tem esse propósito e você já se relacionou, você não envolve somente o seu físico. Você envolve também a sua mente. Você envolve também o seu sistema límbico, que faz com que você se vincule a ela pela satisfação, ou pelo tesão, ou pela busca do prazer emocional que aquela pessoa te promove. A mulher libera muito ocitocina com relação aos afetos, o homem libera muito ocitocina após a relação sexual, por exemplo, fisiologicamente falando. Existem momentos distintos que as pessoas liberam esses hormônios. Mas você, quando tem esse momento, quando você tem essa intimidade com essa pessoa antes de se casar com ela, você escolhe essa pessoa pela sensação que ela te propõe, por aquilo que ela te proporciona. Então, peraí. Se você tem a relação e ela te proporciona satisfação, afeto e emocionalidade, então, na verdade, o que a Bíblia está dizendo para você não se relacionar com a pessoa sexualmente antes do casamento, talvez seja para que você não seja vinculado a essa pessoa que você vai escolher afetivamente ou somente baseado naquilo que o seu cérebro se viciou dos neurotransmissores que ele liberou. Talvez seja para que você não seja vinculado a ele emocionalmente, mas sim racionalmente, porque você não liberou dentro do seu cérebro aquele anestésico, aquelas substâncias que vão fazer com que você se vicie na pessoa. O que gera a dependência emocional. Dependência, lembra? Droga, dependente químico. Nós ficamos dependentes quimicamente da sensação, das drogas, dos neurotransmissores, dos hormônios, de tudo aquilo que é liberado e vinculado através da relação sexual. Então, quando princípios cristãos diz para você não se envolver sexualmente antes do casamento,
parte da premissa que a sua decisão tem que ser racional, que a sua decisão tem que ser sóbria, baseado em princípios, em valores, baseado em situações que você percebe na família, nos relacionamentos com as pessoas, na responsabilidade que essa pessoa tem consigo mesmo, com seu autocuidado, com seu trabalho, com a sua família, com as pessoas que ela convive, lugares que ela frequenta, com a maneira dela viver. E você só consegue ter uma distinção, ter um discernimento realmente plausível e sustentável sobre esse assunto quando você age pela sua racionalidade. Porque, querido, boa parte das decisões que você tomou na sua vida, você tomou sendo movido com a sua emoção. Você tomou essas decisões baseado na sensação que você teve porque aquilo te proporcionou prazer, te proporcionou aquele tesão, te proporcionou aquela atração. Aí o que você faz? Você escolhe a mulher pela casca, você escolhe pela estética, pelo bumbumzinho, ou pelas curvas, ou pelos seios, ou pelo rosto, o cabelo, o sorriso encantador. Você está sendo movido pela sensação que a pessoa te proporciona quando você tem contato com ela. Mas você não está sendo movido pela sua racionalidade quando você está escolhendo somente aquilo que lhe é aprazível aos olhos, apetecível ao seu intelecto. Agora, quando você vai escolher pela racionalidade, você avalia outros critérios que nem sempre estão vinculados à aparência. Ninguém pode ser hipócrita e dizer que isso não é importante, mas ela não é fundamental, ela não é essencial. O essencial é aquilo que te gera valor, é aquilo que te traz a concepção de um crescimento saudável, sustentável e honesto com seus princípios e valores que comungam com o outro. E isso é você escolher com racionalidade. E você, mocinha, se você se vincula a esse cara somente pelo seu emocional, você vai escolher pela sua ansiedade, pela sua precipitação, pela sua negligência em observar alguns padrões fundamentais de comportamento. Aí você se equivoca, você se frustra, se machuca, envolve a sua família nisso e gera um desastre. Quer um conselho? De verdade? Não se envolva sexualmente. Eu não falo isso aqui como moralismo, de forma alguma, nem como protecionismo relacionado à ótica cristã ou a princípios relacionados à Bíblia. Nada a ver com isso. Eu estou te falando aqui um parâmetro diferente para você pensar. Se você se envolver sexualmente antes do casamento, você estará exposto a tomar decisões baseadas nas suas emoções. Simples assim. Tá a fim de assumir o risco? Top! Manda ver. Agora, quer escolher pela razão? Seja sensato. Quer fazer o sexo? Faça, com responsabilidade, sabendo da escolha que você está tomando, sabendo daquilo que vai te vincular ao outro, sabendo do que isso pode gerar, de como que isso vai reverberar na sua vida. Seja honesto consigo mesmo. Assuma o risco de maneira honesta. E tá tudo bem. Ninguém vai te julgar. Eu não te julgaria. Eu não vou ser aqui como terapeuta, como teólogo ou como estudante e amante da filosofia. Eu não vou aqui de forma alguma impor para você algo que é importante para mim. Mas pensa. Pensa se você está disposto a assumir esse risco. Pensa se você está disposto a vivenciar isso. Controle os seus impulsos, controle os seus hormônios, controle essa impulsividade de querer as coisas de maneira imediata. Tudo que você quer de maneira imediata, rápida, ansiosa, precipitada, é somente um anestésico para aquilo que você não quer enfrentar, para a dor que você não quer curar, para a ferida que você não quer tratar e para o comportamento que você não quer desenvolver. Porque, na verdade, toda escolha baseada em ansiedade, ela vai te gerar um dano. Pensa nisso.